Fala galera, aqui é o Frederico da Goblin Underground TV. Hoje nós temos um convidado ilustre no nosso canal, uma figura de muita importância para a história do metal extremo do Brasil e do mundo. Estou falando do Geraldo Minelli, fundador da lendária banda Sarcófago. E aí Geraldo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não, tudo tranquilo. E você, como é que tá? Muito obrigado pela recepção. Ótimo, é um prazer ter você aqui. Para começar, eu gostaria que você falasse para o público que te acompanhou aí por tanto tempo junto ao Sarcófago, o que você tem aprontado da vida, se você continua envolvido com música de alguma maneira, ou se tem atuado em outras áreas. Bom, já tem muitos anos que eu trabalho na área de saúde, sou enfermeiro, estou como co-gestor no município aqui de Minas Gerais, trabalhando na gestão da Secretaria de Saúde. E deixar de tocar eu não deixei não, mas eu não tenho assim feito apresentações, tenho feito nada profissionalmente, só mesmo divertindo. Para você aí que trabalha na área da saúde, é um serviço considerado essencial diante dessa pandemia que a gente tem encarado. Eu imagino que a sua vida tenha sido muito afetada em decorrência do surto do novo coronavírus. O que mais mudou, tanto na sua vida pessoal quanto profissional? Bom, na vida pessoal é porque a gente perde assim um pouco não muito, aquele direito de ir e vir, né? A gente agora está sobre um cenário assim que é meio que um cenário de guerra, né? Você tem que ficar retido, né? Eu fico longe da minha família por mais de 15, 20 dias. E para a gente que está trabalhando na área de saúde, que nós estamos aqui na frente, né, no front, enfrentando essa pandemia, né? E os casos têm aumentado. A gente tem que trabalhar, né, tem que planejar muitas ações de saúde para que diminua, né, os agravos, os índices de contaminação. A gente tem que meio que ficar assim, 24 horas no ar, né, para tentar aplicar políticas de saúde responsáveis para evitar, né, um mal maior. Esse tem sido, né, a rotina diária. Mas vamos falar de música então, que é o assunto principal do nosso bate-papo aqui. Para entender melhor a sua carreira na música, eu gostaria de voltar um pouco ao passado aí. Fala pra gente como que foi seu primeiro contato com a música, especialmente com o metal. Bom, o meu primeiro assim, de recordação que eu tenho de contato com música, de gostar mesmo de música, foi ouvindo Elvis Presley ali no finalzinho dos anos 70. Ali nos anos 80, no começo dos anos 80, eu já conhecia o Zéder e o Dudu. Eu e o Zéder resolvemos montar uma banda, porque nós começamos a gostar muito mesmo de música, e principalmente de rock, né? Naquela época, teve um amigo nosso que nos apresentou o Deep Purple, nós conhecemos o Queen, que era uma banda assim, que estava mais, né, na mídia, né, em televisão, por ser um pouco assim, mais comercializado. Nós fomos conhecendo essas bandas e fomos conhecendo mais bandas de rock, até que eu conheci o Kiss, eu e o Zéder. Ali virou bichinho, nós vamos montar uma banda, né, uma banda de rock, nós queremos montar uma banda de rock. Daí para o metal, aqueles contatos foram mais assim no começo dos anos 80, ali quando começou a aparecer o Slayer, o Exodus, né, o Venom, o Metallica, que nós começamos a perceber aquele estilo de som e ver que é o que nós queríamos mais fazer, né, aquele som mais corrido, mais rápido, né, quanto mais contestador, né, fosse tanto na forma de ouvir como na de falar, né, na música, nas letras, na forma de cantar. Foi aí que nós começamos a desenvolver esse projeto. Mas comecei ouvindo Elvis. Legal demais. E a sua primeira banda foi o Sarcófago ou você teve outros projetos também? A única banda que eu sempre tive mesmo foi o Sarcófago, né? Eu nunca tive outra banda. Eu cheguei a tocar no Freaks, né? Na época a gente gostava muito da onda Bad Brains, DRI e tal, mas assim, foi tocar pouco. A única banda mesmo foi o Sarcófago. Nunca tive outra banda. Você está falando de Bad Brains aí, por coincidência eu estou até com a camisa aqui. Estou vendo aqui do Bad Brains. Não, legal, muito boa essa banda. Todo mundo sabe que no decorrer dos anos, você e o Wagner foram os pilares da banda. Mas quais foram os primeiros integrantes? Como que a banda surgiu de fato?
como eu te falei, né? Montamos a banda, eu e o Butcher, né? E depois o Dudu, Didi Crazy. Né, o Zéder, né, que usava o pseudônimo de Butcher. Nós montamos a banda e passaram alguns vocalistas, na maioria, né, eram amigos nossos que queriam fazer um sonzinho, mas nenhum deu certo, até que veio o Wagner, que se encaixou. Mas a banda foi montada por mim e pelo Butcher, né, e o Dudu. Eram praticamente nós três e rodando alguns vocalistas. Tiveram algumas pessoas que tocaram lá, tipo o Roberto Ufo, né, que tocou com a gente também. Teve um outro guitarrista, que era meu vizinho na floresta, que chamava Saulo, e um que chamava Fernando, que tocaram também. Mas foram assim, passagens rápidas, né? Sempre naquele começo ali, eu, o Zéder, o Dudu, aí depois veio o Wagner, aí começou aquela coisa todinha do Orfari, o Inri, etc. Isso aí foi em que ano, mais ou menos? Isso aí foi por volta de 82, 83, a gente já estava na ativa. Falando no Roberto Ufo, eu vi uma entrevista com ele naquele canal MG Metal Warriors, um canal muito legal, por sinal, em que ele diz que o som do Sarcófago, bem no comecinho mesmo, antes das primeiras demos de 86 e tal, era bem diferente. Como era o estilo da banda nessa época? Nós começamos a tocar, né, pegando aquelas influências que nós tínhamos ali, que era daquelas bandas Kiss, de pop, então o som não era tão corrido, era mais aquela coisa de aprender a tocar. Foi nessa época que o Roberto esteve. Eu conheci o Roberto Ufo, ele tocava numa banda daqui de BH chamada Sagrado Inferno. Sagrado Inferno era uma banda assim, ensaiando um heavy metal, né? Não chegava a ser um heavy metal, e as músicas eram praticamente todas compostas pelo Roberto. Eu até me lembro de umas, de vez em quando eu toco aqui, por sinal ele é um bom compositor, viu? Um guitarrista e um compositor muito criativo. E letrista também, o Roberto. Era mais isso, mas aí a partir da saída do Roberto, nessa época a gente já estava numa onda de fazer um som mais porrada, né? Um som mais, não era nem heavy metal, era mais death metal mesmo. Já partiu para um negócio assim bem vertical, saindo daquela onda de aprender a tocar, de fazer um sonzinho com a música mais tranquila, né? E até o mudar de nome, que a banda chamava Painted, né? E depois passou a chamar Sarcófago. Mas éramos eu, Dudu e o Zéder. Sempre nós três ali no começo. Oh, legal. E tem algum registro de áudio ou de vídeo dessa época? Deve ter, sim. O Zéder deve ter. Eu não me lembro de eu ter aqui. Eu vou até começar a procurar alguns materiais que eu tenho, e se eu achar alguma coisa, eu vou mandar para vocês. Oh, massa. Esse material aí teria um puta valor histórico, né? Falando em Warfare Noise, que acabou se tornando uma grande vitrine para as bandas de Minas Gerais, como que surgiu o convite para participar dessa coletânea e para entrar para o cast da Cogumelo? Bom, a gente estava ali no movimento desde o começo ali, com a Cogumelo, com todas aquelas bandas ali que já tinha sido gravado o split, né? Bestial Devastation e Século XX, ok? A gente já estava ali naquela cena, o João já nos conhecia, já sabia do nosso potencial. Ele optou primeiro em gravar o Sepultura e o Overdose, e depois ele teve uma visão diferente, de dar oportunidade a mais bandas, ao invés de 2, 4, que eu achei que foi super legal. Mas a gente já estava tocando ali, tinha uns festivais interessantes no começo ali, que tocava todo mundo junto. Um que chamava Hoje Era Dia de Rock, que era o de Seu Pereira que fazia, aí tocou Sepultura, Sarcófago, Overdose, Sagrado Inferno. Mas o primeiro show mesmo do Sarcófago foi no Sagrada Família, numa escola chamada Helena Pena, né, que era uma escola que o meu irmão arrumou pra gente lá tocar, né? Em troca disso, o que nós fizemos? Nós arrumamos uma horta, né? Construímos uma horta lá para a escola, para ajudar na merenda escolar, e eles nos forneceram, né, o teatro da escola para fazer um show, né? Aí tocamos a gente, uma banda que chamava Overdose, que não é esse Overdose, era do pessoal da Floresta, que tocava cover de Simon Garfunkel, algumas coisas assim. Aí nós tocamos, lá foi o primeiro show. E depois disso nós ingressamos nesses festivais, tocamos na Católica, tanto no DCE da Católica como da Federal.
né? E a gente estava no movimento junto com o pessoal do Sepultura, do Overdose, não existia Mutilator ainda, era praticamente Sagrado Inferno, Sepultura, Sarcófago, né? Desse estilo de banda, e o Chacal e o Uhum. Holocausto. E todas essas bandas têm em comum a Cogumelo, né? Qual você acha que foi o papel da Cogumelo na consolidação da cena do metal em Minas Gerais e, consequentemente, no Brasil? Você acha que se a Cogumelo não tivesse existido, as coisas seriam muito diferentes? Assim, prever o futuro, o que teria acontecido, seria assim, é meio difícil, né? O Uhum. movimento existia e, ao mesmo tempo, existia, né, os proprietários da loja Cogumelo que queriam fazer alguma coisa. Eu até penso, eu converso muito com o João, ele queria, né, tinha o sonho de ter uma gravadora, porque ele gostava de rock, mas eu não sei se a gravadora que ele pensava era em gravar aqueles meninos, aqueles moleques, tudo louco com aquele som lá aloprado. Mas eles tiveram essa visão. A Cogumelo, eu acho que ela desempenhou um papel fundamental na história dessas bandas de Minas Gerais, em bandas também do Brasil, de outros estados, né? E essas bandas conseguiram ter projeção a nível mundial, né? Pegando aí o Sepultura, que é considerado uma das maiores bandas, né? Não sei qual que é o estilo de som que eu posso falar que o Sepultura representa, mas de um som assim mais porrada também, né? O thrash, o death, né? De uma representação mundial. Uhum. Diga-se de passagem que eles merecem estar no lugar que estão, porque eles sempre batalharam para isso e sempre tiveram objetivo. E o Sarcófago da mesma forma, assim como tiveram outras bandas lá, tipo Overdose em BH, o Mutilator, o Chacal, né? O Chacal é uma banda assim que eu sempre achei excelente, com refinamento técnico assim muito, né, muito bacana, muito uma banda muito boa de ouvir. O Holocausto, com aquela loucura toda que me emociona até hoje, de ver aquele Campo de Extermínio. Nossa, é um disco maravilhoso, né? De como é que tiveram tantas ideias diferentes de juntar tudo e fazer uma música, né, com aquela representatividade. Então, aconteceram muitas coisas interessantes ali, e os empresários, né, o João e a Paty, da Cogumelo, eles resolveram apostar e investiram muito, né, muito tempo, muito trabalho, muita dedicação, e o resultado, né, veio com o tempo. Nessa época aí, a Cogumelo já era um selo, as bandas de BH já estavam se consolidando, e a cena de BH acabou se tornando uma cena única no mundo inteiro. Por exemplo, quando se fala em punk rock no Brasil, a minha referência maior é São Paulo. Mas em termos de metal, pra mim não tem pra ninguém. BH teve a cena mais fodida do Brasil e ponto final. O que você acha que fez essa cena ser tão única, tão especial desse jeito? É difícil explicar. Eu acho que isso aí vem do contexto todinho que acontecia naquele momento, né, da ideia dessas pessoas que compuseram essas bandas, que eram bandas assim que com uma representatividade muito boas, igual eu citei alguns nomes, sem citar umas bandas que surgiram um pouquinho depois do que essa que eu te falei, tipo Sex Trash, que também é um fenômeno mundial, né, do meu amigo Juninho Oswaldinho, né? E ao mesmo tempo também no cenário punk de BH tiveram umas coisas assim muito bacanas, a Praça Afonso Arinos ali com Ataque Epilético, o Comando Caos, e antes dessa moçada teve uma banda muito interessante em BH, que pouco se fala nela, que era a Banda do Lixo, que era uma banda, né, pelo nome era completamente punk. Então houveram, né, pessoas, existiam, né, apareceram pessoas ali com pensamentos assim muito coesos. Então a cena ficou muito forte pela forma, não só pela forma musical dela acontecer, mas pela forma de atitude, de pensar o metal, né, de não se preocupar. Eu vejo que em São Paulo tiveram muitas bandas boas, mas muitas bandas assim, influenciadas pelas gringas, e aqui aconteceu uma coisa diferente, que as bandas foram construindo seu estilo, né, a partir assim de ouvir algumas bandas que nem eram metais, igual o Sarcófago na época, Kiss, né, uma banda de metal. No máximo que a gente conseguia ter mais de heavy metal era ali um Iron Maiden que estava surgindo, né, no comecinho, um Judas Priest. E eram as ideias, nós vamos fazer isso, vamos ser a banda mais rápida. Outra, eu quero ser a banda mais trash. Outra, a banda mais glam. E então foram aparecendo bastante coisa assim bem autêntica, né? E o auxílio da Cogumelo, o aparecimento da Cogumelo naquele momento foi muito importante.
Bom, vamos falar um pouco agora de cada lançamento do sarcófago, começando pelo INRI. Outro dia eu entrevistei o Armando do Mystifier e ele estava falando sobre o impacto que esse disco teve na vida dele. Que ele começou a analisar as letras e tal, e o cara estava transando com a Virgem Maria e não sei o quê, e que para ele isso foi amor à primeira vista. No caso de uma sociedade mais conservadora, mais tradicional como a mineira, causou muito impacto na época? O pessoal horrorizou muito? Bom, teve um impacto sim, né? Principalmente por parte do público, das pessoas cristãs. Em Minas Gerais, Belo Horizonte é uma cidade muito religiosa, aquela época, né, muito católica, né, de dominância católica, que isso deve ser assim até hoje, mas para mim isso aí não influenciou nada, por não ter uma raiz cristã assim, e a gente não usava aquilo como uma afronta à religião, ao comportamento em que a religião impunha, não é? Por isso falar daquela forma, né? Falar daquela forma sem querer ofender uma instituição religiosa ou pessoas, mas querer quebrar os paradigmas, que todo mundo podia ter liberdade de fazer, né, aquilo que bem quisesse, né, como está na Constituição. E nós éramos privados de liberdade, né? E para mim não teve, porque na realidade a gente não ligava muito para aquilo, não. A gente ligava era para a repercussão que estava tendo, que se estava falando mal era legal, se estava falando bem era legal, então era tudo isso. Falei bem ou falei mal, mas sempre lembre de nós. A gente sempre teve esse lema no sarcófago. E o INRI acabou se tornando um dos discos de death e black metal mais cultuados no mundo inteiro. Esse disco tem tantos diferenciais que eu acho que renderia uma entrevista só sobre ele mesmo. Mas vamos falar de alguns deles aqui, começando pela bateria. Muita gente acredita o Dudu Crazy, o Eduardo, como sendo um dos precursores do Blast Beat, da metranca. Você acredita que ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a adotar esse estilo de tocar? Eu só não como acredito, como afirmo, sem querer desmerecer outro baterista daquela época que tocava tão rápido, foi o Dudu que apareceu com aquele ritmo. Não que ele não existia, mas ele passou a ser usado pelo Dudu, porque eu ainda me recordo que era a dupla, né, baixo e bateria, a gente conversava muito bem. Aí o Dudu ia me perguntando, o que nós vamos fazer, GG? Preciso de uma batida mais rápida. Eu acelera que eu vou acelerar aqui, acelera. E até que aconteceu de acelerar tanto que aquele barulho da caixa ficou parecendo uma metranca. Não tem registro, né? Antes de um baterista tocar daquela forma, né? Não é que ele criou o ritmo, ele pegou um ritmo que já existia. Se você for colocando aquele ritmo em rotação mais lenta, você vai ver que era um ritmo que já existia. Ele acelerou aquele ritmo e ele ficou como marca, né, do sarcófago. Nós o apelidamos aqui no Brasil de metranca, né? Uhum. Mas foi o Dudu, sim, não há outro baterista. Um dia eu encontrei com a Ameba, foi o Nado que tocava metranca. Não foi a Ameba, foi o Dudu. A gente não pode tirar, né, a patente do Dudu, é o Dudu, o baterista mais louco do planeta. Outro aspecto que teve bastante impacto foi o visual, com maquiagem, né, que mais tarde veio a ser conhecido como corpse paint, cinturão, bracelete, cinto de bala e etc. Quais foram as suas referências na época, estéticas, para chegar num visual tão agressivo assim? Bom, todo mundo fala, foi o Slayer, foi o Motley Crue, ajudaram sim, mas não foram essas pessoas, essas bandas. Foi o Kiss e o Alice Cooper, né? Aquela época as referências que nós tínhamos era essa, Kiss e Alice Cooper. Com relação assim às pinturas, com relação ao cinto de bala, que era uma coisa que estava aparecendo muito em muitas bandas, né? Aí tinha o Motorhead ali que usava também, o Leme usava aquele, né, clássico cinto de bala. Eu vi no Metallica, vi Slayer no começo com aqueles braceletes loucos lá, só que nós não tínhamos, né, coisa parecida com aquilo. No caso do sarcófago, nós usávamos o que tínhamos, né? Aí nós fizemos braceletes de prego mesmo, de construção, né? Nós comprávamos couro e saímos furando ali o bracelete, colocando prego e algumas
aqueles spikes que tinham ali, eu acho que o nome é esse mesmo que eu usava, a gente comprava em casa de couro ali em BH para artigo de sapataria e ia fazendo aquilo. Isso aí ficava muito a cargo meu e do Zéder no começo, né? A gente tinha muita ideia desse tipo, a gente ficava o tempo inteiro ali na Avenida Olegário Maciel, ali perto da Serenata, comprando essas coisas para fazer isso. E depois veio o Wagner, também o Wagner é um cara muito detalhista, que tem assim, uma visão muito à frente, né, para tudo. Né? Tanto é que ele é hoje um professor renomado da UFMG, mas ele sempre teve uma visão muito à frente. Então, na hora que juntou esse trio aí, o Dudu para avacalhar, o quarteto ficou fantástico. Muito legal. E você percebe a influência do Sarcófago nas bandas e nas cenas que vieram depois? Percebo, mas vejo também que eles nos tiveram como referência, mas muitos tentaram, né, fazer uma coisa assim diferente do Sarcófago, que é bom. O que eu falo para todo mundo que está montando uma banda, independente de qualquer estilo, a banda tem que ter identidade e tem que ter composição própria para conseguir tentar ser alguma coisa no cenário. Quaisquer dos cenários, em quaisquer época. É o diferencial do Sarcófago de algumas bandas que conseguiram sobreviver, né, daquela época até hoje, mesmo sem gravar há décadas, que é o caso do Sarcófago, sem aparecer, foi porque o Sarcófago deixou uma obra assim, de impacto significante. Das bandas da Noruega e dos demais países escandinavos, muitas delas citam o Sarcófago como influência direta. Você gosta dessa cena? Você gosta de algumas dessas bandas aí? Gosto, acho legal. Né? E teve até uma época aí que umas bandas lá estavam com aquele negócio de incendiar a igreja, essas coisas todas. Aí eu já não gosto muito, porque eu penso que a gente tem que respeitar a todos, precisa se fazer respeitado, né? Embora quando a gente é mais adolescente, a gente quer que as coisas aconteçam, né, ao nosso tempo, ao nosso modo, né? E muitas vezes nós nos decepcionamos e provocamos reações em nós mesmos, e que fazemos ter atitudes que não seria as melhores atitudes, mas adolescente, jovem é assim, né? Tem que quebrar a cara e tem que chutar o pau da barraca mesmo para fazer alguma coisa diferente. Vocês chegaram a se corresponder com essas bandas da Noruega ou de outras cenas, de outros lugares? Sim, tinha uma banda do Canadá também, do Black Wind, que eu esqueci o nome agora, a gente correspondia com ela, o Blasphemy, o Wagner que ficava mais a cargo de corresponder muito com essas bandas. Né? Ele correspondia com essas bandas todas, tinha contato com essas bandas todas. E igual já me foi perguntado, eu não tenho assim um relacionamento íntimo com essas bandas, né, de correspondência, né, mas acompanhei essas bandas, conheci o Morbid Angel, né? Os membros do Morbid Angel, mas não assim a nível de intimidade, de conhecer por tocar junto em algumas apresentações. O pessoal também do Creator eu conheci também, que não são essas bandas extremas, né, dessa área black metal, mas tipo Mayhem, né, o Dark Throne, essas bandas. Mas eu sempre acompanhei a carreira deles e sempre vi o posicionamento deles, né, falando e citando o Sarcófago como referência. Belo Horizonte talvez não tenha tantos pontos turísticos, mas hoje em dia todo headbanger que passa pela cidade tem que conhecer o cemitério do Bonfim. Como você se sente, mesmo que indiretamente, sendo responsável por fomentar o turismo local? Bom, eu acho legal. Eu sou fã do cemitério Bonfim, porque lá dentro do cemitério Bonfim, quem vai lá dentro vê que tem um acervo artístico muito grande ali. E nós, ao fotografarmos ali, né, usamos daquele acervo, né, e o disco INRI foi para o mundo inteiro, é um disco conhecido no mundo inteiro por muitas pessoas e muitas bandas, até celebridades, né, da música que gostam dele, tipo o vocalista do Pantera, dentre outras pessoas, o baterista do Nirvana, o Dave Grohl, né, fala também bem de Sarcófago, que ele descreve, né, sem saber como é que, né, naquela época, num país que não tinha uma tradição igual ao Brasil, num estado igual Minas Gerais, de surgirem coisas daquele
daquele quilate, não só do som, mas dessas ideias todas. Porque uma banda não é feita só de música, né? Ela é feita de uma ideologia atrás, que influencia, né, no seu fenótipo, né? Que é a maneira que você vê, né, os membros da banda, né? A capa, né, dos registros dessa banda, né? Ou sendo ele em vinil ou em CD. E o Cemitério do Bonfim, ele tá ali, né? É um acervo, né? Que eu vejo lá que tem muita obra de arte, tem muita coisa bacana lá dentro. E nós recorremos por isso. Podia ter sido outro cemitério, mas o do Bonfim, eu acho que ele é o cemitério certo para aquilo. E é muito legal. Mas vamos falar do Rotting, da fase depois do INRI. Nesse momento saíram os irmãos Éder e Eduardo, e parece que o sarcófago começou a atuar mais para os lados do Triângulo Mineiro. Você chegou a se mudar também? Por que ocorreram essas mudanças nessa época? Bom, a mãe do Wagner é de Uberlândia, né? Aí ela mudou para o Triângulo Mineiro, retornou para Uberlândia. O Wagner ainda ficou aqui durante, eu acho que 1 ano, que foi aquela época da gravação do INRI, e logo ele teve que retornar para o Triângulo Mineiro. E com o Wagner ir para o Triângulo Mineiro, o Zéder e o Eduardo também resolveram abandonar, deixar a banda, de maneira assim, muito amistosa, sem brigas, sem nada. E a banda ficou parada um tempo. E o Wagner continuava vindo em BH. Ele veio um dia e falou, pô, tô tocando guitarra, né? Tô com uma banda lá, que era o Cirrose, né? Com o Juarez lá, em Uberlândia, e falou, eu falei, ô Wagner, vamos voltar com o sarcófago? Vamos gravar um disco? Vamos. Procuramos o João imediatamente aqui, nós estamos querendo gravar de novo. O João, opa, legal, o João é a parte. Legal, vocês têm música? Tem, o Wagner, eu tenho algumas músicas. Eu falei, Wagner, outra música aí, eu dou um jeito, dá para gravar lá um mini álbum que foi o Hot, né? E o Wagner assumiu ali a guitarra. Aí eu falei, Wagner, o baterista? Não, eu conheço um cara lá em Uberlândia, né? Conheci em Uberlândia, que é de Araguari, chamado o Manuel, né? Que é o Manu. E ele já tá tocando com a gente, ele topa, vamos. Aí eu comecei a ir para Araguari, que é onde o Manuel mora, e lá era um lugar fácil para a gente ensaiar. E começamos a ensaiar aquelas músicas que o Wagner tinha começado a fazer ali, em Uberlândia, lá com o pessoal lá. E eu levei a Sex, Drinks and Meryl pro Wagner colocar a letra e o Manu botar a batera. E ensaiamos um mês, viemos pro JG e gravamos. Foi muito legal ali que eu conheci a cena que o Wagner levou pro Triângulo Mineiro, né? Aí depois o Manu saiu e nós pegamos um outro baterista que é o Lúcio, também lá de Araguari. E eu me mudei e o Fábio pro Triângulo Mineiro pra gente ficar dedicado ali a compor as músicas do Delaus. Esse período nós ficamos lá durante uns 3 meses, né? Foi mais de 1 ano entre idas e vindas, mas direto de 3 a 4 meses. E voltando para o Rotting, o disco tem uma capa muito bonita, né? Uma arte do Kelson Frost muito legal. E essa capa causou muita polêmica, inclusive fora do Brasil. Por que você acha que causou tanta polêmica essa capa? Você acha que se ela fosse lançada hoje em dia, causaria polêmica do mesmo jeito? Acredito que sim. Por usar ali uma suposta imagem de Jesus Cristo tomando um beijo de uma caveira que simboliza a morte. Eu acho que teria causado o mesmo impacto, né? O que nós queríamos dizer ali, que Jesus Cristo tinha morrido, né? Que Jesus Cristo morreu, né? Que ele pode ser imortal, mas de outra forma, que a forma física dele, né? Morreu. E era isso, era uma coisa de querer, né? Passar, né? Um pensamento e de ser uma coisa impactante mesmo. O sarcófago sempre teve essas coisas de querer causar impacto, seja da forma sonora ou da forma visual, de nos portarmos em cima do palco, ou de transmitirmos as nossas capas. Eu acho que a capa nossa mais tranquilinha é a do Delaus, né? Lembra um pouquinho a família Adams. E essa polêmica acabou gerando propaganda para a banda, né? Você acha que isso foi positivo no fim das contas? Sim, é o que eu te falo, com aquele lema, né? Fale bem ou fale mal, mas sempre fale, que está sendo lembrado. Sempre teve todo tipo de divulgação, de manifestação pela sociedade, pelas mídias, sobre um trabalho, ele vai servir de divulgação, sim.
E já no Laws of Scourge é perceptível uma evolução, a produção parece que é melhor, o nível técnico da banda também é maior. De onde veio essas influências? Talvez tenham sido os novos integrantes ou o que vocês estavam ouvindo na época, de onde surgiram essas influências? Primeiro, a percepção sempre partiu antes, era eu, o Zéder e o Wagner, o Dudu, já era mais assim a nível de quarteto. A partir de então, essas percepções vêm muito, né, no que eu e o Wagner, sem querer ser egoísta, né, por estarmos na banda, né, pensar, né, como pensar em fazer e começar a fazer, compor as músicas para um álbum. Então a gente imaginava tudo isso e ia repassando para as pessoas, que funcionava muito bem, no caso do Hot com o Manu, que comprou a ideia, no caso do The Laws com o Fábio, que veio com uma pegada de guitarra diferente da do Wagner e do Butcher, apesar de eu achar o Butcher um guitarrista tão fantástico quanto o Fábio, né? Mas o Fábio tem aquela onda mais de Guitar Hero mesmo, que ele é bem habilidoso, né? Naquelas questões de solo, aquelas coisas mais modernas, e o Butcher é um guitarrista mais cru, mas muito criativo nas suas composições, né? Juntando comigo com o Wagner. E o Wagner é um cara, igual eu falei para vocês, ele é um cara que vive um passo à frente, né? Ele enxerga as coisas assim, muito à frente da maioria das pessoas. Então o Wagner ali, né, criando aquelas coisas, a gente criando, nós assentando para compor aquelas músicas e tendo ali uma produção melhor, num aparato tecnológico melhor, conseguindo comprar instrumentos melhores, era claro que ia soar melhor, né? Tivemos mais tempo de ensaiar, estávamos mais experientes, né? E tínhamos um projeto assim, bem definido, bem desenhado, né? A sua concepção todinha, né? Então, consequentemente, ele soaria daquele jeito. O bom do Sarcófago, que tudo que nós imaginávamos em fazer, na coletânea Warfire, nós queremos que as músicas sejam assim, assim, assado, e acontecer da maneira que nós imaginávamos. O INRI, a mesma coisa. O The Laws, o The Worst, o Hate, né? Todos apareceram assim, de acordo com a visão, né, que parecia, né, com o que a banda queria. E a base de fãs do Sarcófago aceitava bem essas mudanças? No Laws of Scourge mesmo, teve gente que já torceu o nariz para essas mudanças na banda ou o pessoal aceitou numa boa? Eu não percebi isso, né? Eu não percebi, eu não sei se eu fui assim meio, como se diz assim, explícito, mas eu não percebi, porque naquela época, né, era uma coisa normal que estava acontecendo com a banda. Você tinha 2 fãs no começo, no primeiro show, no segundo já tinha 10, no terceiro 100, então na coletânea era um público assim, o público foi crescendo com o INRI, com o Hot cresceu mais ainda, era um desafio, o Hot foi um desafio, né, porque mudou muito, o vocalista passa a assumir as guitarras também, e assumiu muito bem, assim, com muita personalidade, né, chegamos a tocar, né, em show só como um trio, né, e ele assumiu bem, foram desafios, e o público sempre foi crescendo, e chegamos num ponto no The Laws que a cena também estava mais quente, então o Sarcófago, assim, cresceu muito, a ponto de ser apontado em pontos de venda no Brasil inteiro, está na frente de bandas aí, tipo, o Barão Vermelho em vendas, de aparecer dessa forma, que era uma coisa assim também natural, porque era um trabalho que ia se desenvolvendo há anos, né? Então eu não percebi isso. Eu percebi que houveram só elogios, né, da evolução da banda. Já o Hate, como o próprio nome entrega, é puro ódio esse disco, né? Um disco muito intenso, uma sonoridade muito intensa. De onde surgiu esse sentimento de ódio? Talvez tenha sido uma reação às tendências da época. De onde veio esse ódio todo? Eu e o Wagner, nós sempre fomos assim, muito, né, autônomos e autênticos, né? Chegou num ponto ali que nós sentamos e dizíamos, vamos gravar outro disco, mas nós vamos fazer uma coisa mais fodida, mais tosca possível. Aí a gente já estava sem baterista, o Fábio já tinha ido para São Paulo, resolvemos gravar nós dois. E nessa época eu já conhecia aí o Eugênio do Zona Morta, né, parceirão, que nos ajudou muito nessa coisa da bateria eletrônica. Eu falei, vamos fazer, o Wagner, vamos, e fizemos, e a gente queria passar uma coisa assim bem agressiva mesmo, né, o hate, de ódio,
eu odeio tudo, eu até me odeio, né? É aquela coisa minha mesmo, a mesma minha do Wagner mesmo, aqueles repente mesmo. Nós dois não somos pessoas fáceis, não. Esse disco, sim, por ter bateria eletrônica, eu acho que causou um maior impacto na base de fãs da banda, né? Eu acho que o pessoal mais puritano do metal, mais tradicionalista, deva ter ficado meio confuso na época. Você percebeu alguma reação desse tipo? Nesse, não pelas músicas. Eles avaliaram o disco muito por usar a bateria eletrônica. O Sarcófago sempre teve essas coisas. Nós usamos teclado, né? No The Laws, coisa que não era muito habitual. Houveram bandas aí desse metal aí muito sinfônica aí, que também puxaram muita influência de Sarcófago em usar os teclados com aqueles sons, né, naqueles strings, nos voices que tem nos teclados. Eu e o Wagner, nós nunca tivemos medo disso, né? Usamos muito. No The Laws, muito, né? No Hot já iniciamos com isso aí. Agora o Hate, eles olharam muito pela bateria eletrônica, esqueceram um pouco música. Mas passou um tempinho, a gente percebe isso porque o indicador de vendas do disco é muito grande, né? E ele permanecendo nos mesmos indicadores, né, de vendas, então você percebe que tem gente que gosta, que estranhou, mas depois entendeu. E vocês continuam mantendo a bateria eletrônica nos próximos lançamentos. No Worst, eu percebo que, embora tenha muita música porrada também, já tem algumas outras com um andamento mais cadenciado, nem tão rápidas assim. O que vocês estavam ouvindo nessa época? Quais eram as influências nesse período? Não, bom, no The Worst, aí eu e o Wagner sentamos, ó, nós vamos fazer um disco meio a meio. Uma parte bem porrada e outra parte bem puxada, tipo, sei lá, um Bordum, um negócio mais, lembrando assim, o Hellhammer, aquele, né, que tinha umas músicas assim, meio Doom, assim. Nós ouvimos muito isso, mas não era pelo que nós estávamos ouvindo, era pela concepção de fazer o disco mesmo. Nós vamos querer ter um negócio bem pesado, mas também ter uma coisa bem porrada, né, com a marca registrada e a metranca, era basicamente isso. Aí a metodologia de composição, né, desses álbuns, desses dois últimos, eram diferentes. Não era de sentar e ficar fazendo um riff na guitarra ou um riff no baixo e passar para a guitarra. Já era ir fazendo e colocando bateria em cima. Né? Nós compusemos música lá que eu fazia um set de bateria e o Wagner ia criando guitarra em cima, eu fazia, faz assim, dá uma paletada a mais, e a gente ia fazendo, mudou um pouquinho a metodologia de compor. Mas era basicamente, né, nesse sistema. E a capa do Worst eu acho muito legal também. Foi o Side, né? O modelo da capa, não foi? Foi, Side. Então, de onde, quem trouxe esse conceito para a banda? De quem partiu essa ideia de fazer essa capa? Como foi o processo de fotografar? O Side ele era, né? Eu não encontro muito com ele ainda, mas, né, assim, eu considero um irmão, né, de som. Ele sempre foi muito fã do Sarcófago e estava com a gente. Ele nos mostrou aquela tatuagem. Aí eu falei, pô, Wagner, vamos fotografar essa tatuagem do Side, vamos fazer uma capa. E o Wagner me mostrou aquela letra do Worst, né, que é o pior. Né? O que era o pior? O pior não era um pior da gente mostrando que a sociedade estava muito, assim, demonstrando o pior dela, né? E nós resolvemos mostrar naquilo lá e falando pro Side, nós estamos a fim de fazer uma capa com um cara muito louco, deitado no lixão, Side, tô dentro, irmão, tô dentro. Né? Aí nós fizemos aquilo e nós resolvemos fotografar a tatuagem dele e usar tudo da tatuagem dele naquele disco lá. Né? Então foi muito tranquilo, foi muito legal a participação do Side. Diga-se de passagem, né? Um grande cara, um metal autêntico aí que carrega o nome não só do Sarcófago, mas do metal e de muitas bandas aí. Com certeza. E do conceito das letras do disco, você participou ativamente? Sempre eu participei disso, mesmo o Wagner escrevendo muitas letras, a gente estava sempre trocando ideia, era sempre um trabalho muito conversado, sempre foi, participando. O que você acha dessa letra? Pô, troca assim, pega um pedaço dessa e junta com aquela. No The Laws foi assim, eu cheguei com a letra Prelude to Suicide, passei pro Wagner, o Wagner ele acabou de fazer a letra,
né? Eu chegava com as bases e a gente juntava com outras que ele tinha, fazendo as músicas. Foi sempre um trabalho muito dessa forma. Tem letras no disco que falam de depressão, suicídio, patologias mentais em geral, necrofilia, mas ao mesmo tempo eu percebo que às vezes aponta para algum caminho mais consciente, como na Shave Your Head, por exemplo, que fala põe um senso na sua cabeça e não sei o quê. A minha interpretação é que é um recado pra molecada parar de fazer merda e levar o ódio a sério. Faz sentido isso? Exatamente. Né? Tinha uma coisa dessa de chamar a atenção para a molecada, para a sociedade, né? De uma forma geral, né? Que a gente tem que parar de fazer merda para os seres humanos viver um pouquinho melhor, né? Tanto é que aquela coisa ali de estar aquele cidadão, né, escornado ali no lixo, né, que é aquela foto representativa, né, que nós não nascemos para viver no mundo do lixo, nascer escornado, chamar atenção para uso de drogas, os excessos, e ao mesmo tempo mostrar também, né, para quem eram, né, os formadores de opinião, que eles tinham que pensar e atuar, né, para conscientizar as pessoas para que o mundo fosse um pouquinho melhor. Depende mais da gente, nós, né? Depois vocês lançaram o Crust, um mini CD. Eu acho o som desse disco descompromissado e agressivo pra caramba. E a impressão que eu tenho é que vocês estavam mandando um belo de um foda-se pra todo mundo antes de tirar o time de campo. É por aí mesmo? Acertou em número, gênero e grau. Nós fomos lá no estúdio do Eugênio, fizemos a programação da bateria eletrônica, ficou bom? Ficou. Não tinha aquela coisa, não errei ali, era isso. Né? Foi aquilo lá, era para mandar um negócio desse jeito, fazemos do jeito que achamos legais, e o que a gente preservava muito também é fazer a coisa autêntica, às vezes uma coisa que parecia ser um erro, né? Aos olhos do metrônomo, pra gente era uma coisa interessante, e ficou. O Crush é um disco aí que também é bem elogiado. O Sarcófago foi uma banda muito feliz, é uma banda muito feliz, né? Porque ela ainda existe, né? Ela está registrada, porque todos os trabalhos as pessoas conseguem perceber, né, o que era o ideal, né? Isso aí que é o legal, o porquê daquele trabalho. Por isso eles têm tanta representatividade no cenário até hoje. E há alguns anos vocês lançaram a Die Hard, aquela coletânea de demos, né? As demos aí que foram tanto pirateadas ao redor do mundo, a exaustão. Eu mesmo, eu já comprei, tô até com o disco aqui, comprei esse pirata aqui, tá dando pra ver aí? Comprei nos Estados Unidos, numa loja famosa lá chamada Amoeba. Esses piratas eles acabam virando um item de colecionador, né? Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de pirataria? Aqui, eu não fiquei rico com Sarcófago, não ganhei porra nenhuma, o Wagner também não, eu não ligo. Eu vou lá na gravadora com o João, quando sai alguma coisa nova, me dá uns aí, distribuo. Não faço comércio de nada do Sarcófago, né? Essas coisas de youtuber que tem, eu acho até engraçado, né? Eu não gosto do charlatanismo. A pessoa coloca como se a obra fosse bela, eu não ligo. E isso aí acabou imortalizando o Sarcófago, né? Divulgando o Sarcófago cada vez mais. Agora eu acho que os direitos autorais devem ser preservados, né? Porque houveram muitos investimentos, né? E que devia parar isso, mas ao mesmo tempo também eu não vou brigar com ninguém por causa disso, né? Eu acho que a cada disco pirateado, eles aí compram mais INRI, mais Belaus, mais Rod, mais camisa, e deixa o molecado se divertir. É legal ter a versão oficial também, né? Por isso que eu gostei da Die Hard. E tem algum plano tem algum material que possa vir a ser lançado ainda? Ou plano de relançar alguma coisa do catálogo da banda? Eu acho que de áudio, pelo menos que eu tenha, acho que não. Eu não sei se o Wagner tem mais alguma coisa, se o Zé, aqueles cassetes de ensaio, aquelas coisas todas. Mas sempre tem possibilidade, né?
for descoberta alguma coisa e valer a pena, sim. Não pelo lado comercial, mas para disponibilizar para aquelas pessoas, igual você falou, que são colecionadores. Eu sou um colecionador, gosto de colecionar selo, de colecionar aqueles cartões de telefone, de colecionar guitarra, instrumento musical, não só instrumento musical de marca, de grife, mas principalmente brasileiros, tipo Golden, Giannini. Para mim tem um valor assim muito grande, tonante, para ter, porque eles são referência, né? Foi esses instrumentos aí que nos colocaram. Então eu acho que é válido sempre que a gente puder soltar alguma coisa desse tipo. Oh, legal. E deixa eu te perguntar, você gosta de tocar ao vivo? Você gosta de estar em cima do palco? Gosto, mas aqui não tem tempo, né? É bom, para quem é músico, para quem iniciou a vida sendo músico, né? Mesmo que nunca, sempre tendo uma atividade paralela, pô, subir em cima do palco, ver a cara da galera lá de baixo, curtindo o som, é muito bom. É muito bom. Tocar é muito bom. Ainda mais para quem trabalha numa profissão, né, que eu trabalho num momento desse, na hora que eu chego em casa aqui, ponho a mão na guitarra, faço um barulho, o vizinho incomoda, mas é muito bom. Com o tempo, o sarcófago foi diminuindo a atividade ao vivo. Isso se deve ao fato de cada um já ter outros projetos profissionais, ou essa nunca foi a característica da banda mesmo, de fazer longas turnês e pôr o pé na estrada? Não, nós tocamos muito. No começo da carreira, o sarcófago tocou muito. Agora, a hora que era a hora de fazer muitas turnês, nós já estávamos, eu e o Wagner, voltados às nossas vidas profissionais, né? A vida acadêmica. Aí nós resolvemos dedicar mais à vida acadêmica, por isso não podemos fazer muitos shows. Aí nós diminuímos, sim. E o último show do sarcófago foi no tributo ao Oswaldo, por acaso? Parece que sim, lá em Santa Teresa, né? Isso, esse aí eu estava presente também, se eu não me engano foi em 97, não é? Exato, e antes desse nós fizemos, me parece que 4 shows em Buenos Aires, né, usando o Arnaldo de apoio e o Bruno na bateria, que era o baterista do Sex Trash, com o Wagner, eu me lembro que foi isso. Depois eu fiz aí, né, toquei uns 5, 6 shows, 8 talvez, com aquele projeto tributo ao sarcófago, pela vontade de estar em cima do palco mesmo, de fazer um barulho. Se eu não me engano, teve uma turnê na Europa também, que teve alguns shows cancelados. O que rolou? O que você lembra aí dessa turnê? Aí eu não me recordo por que não, mas teve. Mas nós fomos para a Europa tocando, mas não conseguimos fazer todas as apresentações, porque teve um set que foi todo cancelado mesmo por algum motivo. Acho que aquela época lá, estava naquela época daquela primeira guerra do Golfo, como o mundo vivia um momento, assim, principalmente ali perto da Europa, um momento assim, bem diferente. Teve uns problemas assim mesmo. A gente estava indo também para Singapura e Japão, já teve uns problemas também. Exatamente tudo. Foi um cenário desfavorável para a gente nessas turnês aí, naquela época. Qual foi o show ou turnê, de forma geral, que mais te marcou? Cara, eu nem sei te falar qual foi o que mais me marcou, mas teve um que era o meu sonho, né, a minha ambição. Esse show foi todo voltado, né, muito em função do meu querer, assim, que quando nós tocamos em Santa Teresa, foi na turnê do Delaus, a gente já tinha tocado aí, né, bastante shows aí fora de BH, fora do Brasil. Aí nós voltamos para tocar em BH, né, que era um sonho meu de fazer um show bem bacana, e aconteceu. Houveram outros shows bacanas. Esse aí foi um especial na fábrica, que deve ter sido aí, sei lá, 92, 91, né? Pra você ter uma ideia, aquele show lá, ele vendeu todos os ingressos em menos de 2 horas. Né, teve até um cenário de guerra naquela praça de Santa Teresa, de tanta gente que queria entrar no show e não conseguiu. Mas esse aí era uma insistência minha de querer fazer um show dele. E esse tributo que vocês fizeram em meados dos anos 2000, tem alguma chance de voltar a acontecer, nem que seja em outro formato? Não, porque aquele tributo ele causou uma situação meio embaraçosa, né, na interpretação do Wagner, que ele não estava errado, diga-se de passagem, né, por algumas pessoas que participou do tributo querendo usar o nome do sarcófago para se autopromover e falar que o sarcófago tinha voltado e que eles estavam fazendo parte do
sarcófago, né? Quando aconteceu essa situação, eu imediatamente abandonei e pedi para parar. Né? Mas, por exemplo, não descarto de encontrar com algumas pessoas, a gente tocar algumas músicas do sarcófago em algum lugar, não descarto, mas voltar e fazer um tributo ou voltar com o sarcófago é uma situação assim meio que difícil de acontecer. Bom, eu queria tocar agora num assunto que talvez seja um pouco polêmico, que é essa rixa do sarcófago com Sepultura. Eu imagino que muita coisa, com o passar dos anos, deve acabar virando lenda mesmo. Mas, por outro lado, eu ouvi uma entrevista com o Max Cavalera, de 2013, se eu não me engano, num programa chamado Heavy Nation, em que o locutor menciona o documentário Ruído das Minas, que você participa. E depois o Max, ele desce a lenha ao sarcófago, e especialmente no Wagner. Em contrapartida, outro dia mesmo, recentemente, eu estava vendo uma live do Sepultura, em que o Paulo diz que é amigão do Zéder e do Eduardo, que gravaram o INRI. E eu acho que por serem duas das maiores bandas do metal brasileiro, esse assunto acaba sempre vindo à tona. Então eu queria saber de você o que é lenda e o que é treta de fato nessa história toda aí. Bom, o que aconteceu é que houve uma briga entre o Max e o Wagner e aqui isso aí separou as bandas. Eu era muito próximo do Paulo, fui apresentado ao Paulo pelo Zéder, tá? Eu era muito amigo dele, de frequentar a casa dele, de tocar junto, e essas coisas que aconteceram nos separou, né? Mas eu ainda gosto muito do Paulo, acho ele uma pessoa legal. O Max eu também conheci em Santa Teresa, até antes de conhecer o Paulo, antes de formarem o Sepultura, né? Pelo meu amigo Silvinho, falecido Silvinho. E depois que houve essa desavença entre Max e Wagner, né, espalhou-se demais, a ponto de a gente estar andando na rua e turma lá que era mais chegada do Max querer partir para porrada com a gente e nós nos defendíamos. Eu não me lembro, né, repito aqui, de alguém do sarcófago falar que o som do Sepultura era ruim, que a banda era ruim e vice-versa. Então, esses contratempos eram entre pessoas, principalmente entre Wagner e Max. O Zéder foi sempre amigo do Paulo, eu sei disso há muito tempo. Eu, né, perdi muito o contato com o Paulo, porque eu continuei no sarcófago, né, e eu tive que estar ali estava defendendo, né, a minha casa, que era o sarcófago. Né? Tive muitos episódios desagradáveis por pessoas, né, que passaram por nós, por não gostar do sarcófago e falar que gostasse do Sepultura, né, pelo posicionamento, né, de ser amigo do Max, mas nós levamos isso sempre à frente. Eu espero um dia poder encontrar o Paulo, né, pelo menos o Paulo, bater um papo e conversar. O Andrés, eu não me lembro de ter o conhecido pessoalmente, só lembro que nós tocamos num show, acho que São José dos Campos, ou Presidente Prudente, que a banda dele estava tocando, né? Mas eu acho que eu nunca conversei com ele, né? Nunca tive um contato com ele, e nessa coisa toda teve uma pessoa que ajudou a espalhar isso tudo, que foi o Silvio Bibica, né? Que era muito puxa-saco. Eu acho que a intenção dele era que o Wagner saísse do Sepultura para ele se tornar vocalista, né? Mas o tiro saiu pela culatra. Né? Então, aí teve essas situações todas, mas é bola para frente, né? Eu, com relação ao Paulo, e mesmo com relação ao Igor e ao Max, eu nunca tive, depois disso, aí, muito pouco contato com eles. Né? Vejo, assim, muitas vezes, a maneira do Max falar e se posicionar, ele está no direito dele. Não vejo o Igor falando nada, mas é o Max mesmo que gosta de alimentar isso. Eu acho que ele usa isso aí até de mídia mesmo, para ele conseguir se autopromover. Você não vê o Wagner falando, tocando nesse assunto, né? Mesmo naquela época do Delaus, na época do Rotting, né? Nós não tocávamos nesse assunto, nós só tentávamos seguir nossa carreira, mas sempre éramos abordados, somos abordados até hoje, né? O Paulo, né, naquela época, eu não vou falar que ele é um grande amigo, porque eu perdi o contato com ele há muitos anos, mas até então nós éramos amigos, né? Recentemente eu troquei, né, uma ideia com ele por WhatsApp aí, vamos ver, ele mora em BH, eu moro em Vespasiano, uma hora a gente encontra.
Outra treta histórica que o pessoal sempre comenta foi aquele episódio do show do DRI em São Paulo, que o sarcófago abriu. Diz que o pau quebrou no backstage e tinha o pessoal do Rato de Porão no meio. O que rolou nessa ocasião aí? Tudo isso aí, frutos dessa desavença entre Max e Wagner e o Gordo do Rato de Porão e o Rato de Porão, né, eles terem uma proximidade maior com o Max e sem o Gordo nem me conhecer, nem conhecer ninguém do sarcófago, ele já não gostava da gente. O Gordo sempre foi um cara folgado, né, folgado, aquele estilo dele de... Ele chegava lá na Cogumelo empurrando todo mundo, como se ele fosse o rei da cocada baiana, e isso aí causava uma má aceitação, não só, né, na gente do sarcófago, mas como de muitas pessoas ali. E num episódio desse aí, lá no show do ginástico, lá, a moçada cuspiu no Gordo, que o Rasporão não tinha uma aceitação boa. E o Wagner estava envolvido nisso aí também. E o Gordo falou que quando nós fôssemos em São Paulo, ele invadiu o camarim e assim o fez. E as coisas partiram para as vias de fato, né? E nós do sarcófago nunca fomos de afinar, né, para essas situações. Aconteceu. Também o Gordo eu não tenho assim... conversei com ele logo depois desse show, eu fiquei perdido lá ali na Barra Funda, ele estava lá, eu encontrei com ele depois das porradas, e falando, ele podia ter me destruído ali, porque eu estava sozinho, perdido ali, porque eles nos expulsaram, e não aconteceu nada também, né? O Rasporão é uma grande banda, isso é coisa mesmo que acontece, né? A gente na adolescência, a gente quer demonstrar a nossa atitude, a nossa rebeldia de qualquer forma. E é legal que tudo vira história para contar, né? Sem problema. Se o Gordo quiser me entrevistar, quiser saber de tudo, saber se eu sou legal ou não, estou à disposição, sem estresse. Isso aí tudo fez bem para todo mundo. Essa polêmica aí botou, né, o sarcófago em Sepultura, o Rastro de Porão e muitas pessoas envolvidas na mídia. E quando você está na mídia, está em capa de revista, em página de revista, por quaisquer situação, né, vai causar curiosidade, está tudo valendo. Tudo valendo. Entre mortos e feridos, todo mundo saiu vivo, né? Ô Geraldo, e continuando em temas polêmicos, o sarcófago sempre teve uma postura contrária à religião, né? Seja pela adoção da estética mais satânica ou pela contestação de dogmas. Eu queria saber se você leva essa perspectiva para a sua vida pessoal, se você tem alguma religião ou mesmo um lado espiritual. Bom, naquela época do sarcófago, a gente era contra a religião, porque a religião, quando ela é usada de uma maneira equivocada, ela manipula as pessoas, né? Ela deixa que ela dificulta que movimentos igual a esse movimento que aconteceu em BH, que foi importante não só pelo manifesto cultural das bandas que surgiram, mas para que o cenário musical brasileiro e mineiro, né, tivesse uma repercussão maior. Ele foi muito importante. A partir disso, né, houveram fábricas de instrumentos, né, que surgiram no Brasil para construir instrumentos melhores, para atender a necessidade, né, dos músicos daquela época. Então, houve uma revolução muito grande, né, no cenário como um todo, né, na forma de pensar gravadora, na forma de pensar em divulgar. E, muitas vezes, os movimentos religiosos, né, eles entram e dificultam, né, que movimentos igual esse aconteçam. Mas religião é igual time de futebol, é igual bunda, né? Cada um tem a sua. Às vezes uma bunda mais murchinha, uma bunda mais gordinha, e a gente tem que respeitar. A gente só tem que ir contra, né, quando há um manifesto assim, de interromper uma coisa que tira o direito, né, de ir e vir de um outro grupo, né? Então, nosso pensamento é isso, com relação à religião. Nosso, né, eu falo do meu aqui em particular, não vou falar pelo Wagner nesse sentido, não. Outra coisa que eu queria saber é a respeito do lançamento em vinil do Crust, em 2008, que saiu por um selo chamado Satanic Skinhead Propaganda. É um selo que tem algumas associações com bandas de black metal nacional socialista. O sarcófago tem alguma coisa a ver com esse movimento? Não. Eu e o Wagner e os demais do sarcófago, que eu posso te afirmar, tanto o Butcher, né, o Zéder e o Dudu,
o Fábio também, nós nunca tivemos envolvimento nenhum, a não ser com a galera do Death Metal, só com fazer som e curtir som, fazer show, gravar disco. Não tem envolvimento nenhum com isso. Ainda mais seria uma hipocrisia, um país, né, multirracial como o Brasil, né, não só multirracial em cores, mas multirracial de judeus, muçulmanos, cristãos e daí vai, né? Religião afro, de pessoas de todo mundo, né? A gente não tem condição de ter isso, não. Eu acho isso uma grande besteira. Tá certo. E parar para pensar, tem fã do Sarcófago hoje que nem era nascido quando a banda acabou. Isso me leva para uma próxima pergunta que eu acho que você sempre vai ouvir. Existe alguma possibilidade do Sarcófago voltar de alguma forma, seja para gravar um som ou para fazer algum show? Eu não vou falar para você que é impossível, que não, né? Porque a curva do tempo é muito relativa, né? Como se dizia, né, Albert Einstein. Né? Tudo é relativo, mas a possibilidade é bem pequena e remota. Então é isso aí, Geraldo. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer te receber aqui na Goblin Underground TV. Sinta-se à vontade para mandar um salve aí ou mandar um recado para o público. Ok, eu agradeço a oportunidade, né? É um prazer estar podendo contar, né, um pouquinho, né, da história, do que aconteceu ali nos anos 80, anos 90, como é que nós estamos agora, né? Agradecer ao nosso público, né? Porque é o nosso público que faz o Sarcófago ficar vivo, né? E nós sempre, né, nos encaixes dos nossos discos, nós sempre agradecemos ao público, né, que gosta de Sarcófago, porque é através deles que imortalizou, né, e que conseguiu levar o Sarcófago ao mundo inteiro, né? Fica aí o meu grande abraço. Bom, valeu, Geraldo, obrigado mais uma vez pela presença, um abração. Acompanhe o canal, que tem muita coisa legal por aí. Se inscreva, compartilhe, comente. Valeu!